eles não serão os servos da Raquel, mas sim as espadas de Agnus. O motivo pelo qual ela salvou o rei mercenário foi para conseguir a promessa de retribuição dele. Já avisa o tipo de homem que odeia ser servo de alguém. Então ter ele ao lado como um soldado leal nunca nem sequer passou pela cabeça da Raquel. Mas agora, não sendo suficiente apenas o rei mercenário atual, ela também tem o futuro rei mercenário nas suas mãos. Justamente o servo mais leal da santa. A determinação que o César possui para seguir os passos do seu pai não é leviana. Então, assim como César tinha aquela lealdade inabalável pela protagonista, ele terá pela Liz. Raquel informa o César que a partir de hoje ele será a espada preciosa da criança dela. César se ajoelha diante da Liz e se apresenta. A partir de hoje, a vida dele é inteiramente dela. Liz pergunta se a vida dele é inteiramente dela. Enquanto isso, em uma mansão, um homem está sendo encurralado contra a parede e tendo sua boca tapada pelo Arthur, que ameaça o homem, dizendo que se ele der um pio, terá a cabeça cortada. Mason Waver e Marquês Waver morreram devido à ganância de tentarem ter algo que jamais poderiam sonhar em ter. Então agora Samuel Waver é o novo Marquês. Diferente daqueles dois homens, Samuel é um homem inteligente. Então Theo acredita que ele entende bem o que as palavras do Grão-Duque significam. Olhando assustado para o anel ensanguentado à sua frente, Samuel pede para ser poupado. Ele diz que não tomará decisões estúpidas como o pai e o irmão. Então, tremendo, ele pede por favor. Theo então passa por ele, sendo seguido pelo Arthur. Mas antes de ir, Arthur comenta que o novo Marquês Waver fez uma ótima decisão. Do lado de fora, alguém pergunta pro Theo se já acabou. Theo apenas olha em silêncio. Então o cara explica que ainda não terminaram a limpeza. Está levando um pouco mais de tempo, porque são cinzas de 2 pessoas. Theo apenas se vira e começa a andar em direção à carruagem, fazendo Arthur ter que se despedir do cara. F no chat pros pobres vilões Waver. Já fazia muito tempo desde a última vez que o Theo matou alguém com essas chamas amaldiçoadas. Ele conhece melhor do que qualquer um o quão terrível é a dor de ser queimado por essas chamas, já que ele sente a dor toda vez que usa elas. Por isso ele sempre sentiu repugnância ao tirar uma vida. Mas dessa vez, ele se sente satisfeito. Algum dia, em algum momento, houve uma morte que o deixou tão satisfeito e realizado assim? O que diabos é isso? Por que ele sente como se estivesse realizado? É porque ele puniu aqueles que tocaram nela? Dante não informa que está entrando. Theo pergunta o que aconteceu para ele vir a essa hora. Dante estende um documento que o Theo precisa olhar com urgência. Mas vendo como o Theo não reagiu a isso, Dante acrescenta que também tem notícias do Ducado Agnus. E agora, Theo está prestando atenção. Dante informa que um homem que os informantes deles nunca viram apareceu ao lado da duquesa. Infelizmente, eles ainda não descobriram quem é. Completamente irritado, Theo questiona desde quando os informantes deles são tão inúteis assim. Dante pede desculpas e diz que vão descobrir e informar ele o quanto antes. Theo então começa a olhar os papéis. Na verdade, os informantes não são tão inúteis assim. Eles já sabem que é o rei mercenário Javits e seu filho. Mas Dante sabe que assim, o Theo não vai aguentar esperar pela informação e irá atrás para descobrir quem é esse homem por conta própria. Essa expressão perfeita de angústia e até mesmo a leve expressão de felicidade que ele teve após matar os Waver já livra totalmente a culpa das mentiras do Dante. Theo informa que ficará ausente por alguns dias, então pede pro Dante fazer a mala dele. Dante só espera que o Theo note logo esses sentimentos. Dante pergunta se ele está indo até o Ducado Agnus, mas irritado, Theo responde que não é da conta dele. Dante diz que é melhor o Theo mandar uma carta avisando que está indo ver ela. Theo acha irritante toda essa etiqueta nobre. Mas vamos relembrar todos os incidentes que essa falta de etiqueta causou. Primeiro caso, ele não avisou sobre o código de vestimenta. Segundo caso, ele entregou flores de funeral. Refutado. Então traz um papel que esse homem vai avisar que está indo. Dante fica emocionado, pois se algum dia o Theo perceber e o plano dele der certo, sem dúvidas ele fará uma grande festa para comemorar. Existem poucas pessoas no mundo que vão contra a vontade de um Lexville e ainda mantém a cabeça presa ao corpo. No entanto, Raquel parece estar vivendo a vida como se tivesse uma de reserva. Theo não sabe por que se sente tão irritado. Talvez seja porque ela não lhe deu ouvidos. Como ele não consegue pensar em nenhum outro motivo, deve ser isso mesmo. Além disso, ele se pergunta se o tal homem que se encontrou com ela
foi algum dos que ele viu se aproximando dela na festa. Sem dúvidas viram o Theo ao lado dela. Então, como ousam? Theo não sabe que tipo de pessoa esse homem é, mas se ele passar algumas noites na casa da duquesa ou passar algum tempo a mais com ela, Theo fará questão de que toda a família dele seja extinta da humanidade. Theo deixará bem claro o que acontecerá se ela não ouvir os avisos educados e respeitosos dele e decidir ignorar tudo o que ele diz. Theo está tomando chá bem tranquilamente, quando Raquel entra na sala. Pelo visto, ele está no ducado de novo, o que faz Raquel se perguntar se ele realmente é um grão-duque com responsabilidades. Nesse momento, Raquel está ocupada reorganizando Greywood, estabelecendo uma rota lucrativa eficaz e organizando a burocracia para que Javids, que é um plebeu, consiga o título de baronete sem que o imperador saiba. Sem falar de outros assuntos que ela tem que lidar. De qualquer maneira, como duquesa, ela está muito ocupada. Então, como diabos um grão-duque não é mais ocupado do que ela? Por que parece que ele tem tanto tempo livre? Além disso, por que ele enviou uma carta avisando da visita? Quando ela viu, se perguntou se era algo importante para ele vir pessoalmente. Então ela pediu por um papel para responder. Mas a Anne disse que talvez seja melhor ela ir até a sala de visitas. Raquel ficou confusa, mas mesmo assim foi. E voltamos para a cena inicial. Nunca houve um caso da carta de visita e do visitante chegarem na mesma hora. Ele chegou bem rápido. De forma direta, Theo manda ela se sentar. O que é meio estranho, já que eles estão na casa dela. Mas mesmo assim, ela se senta. O grão-duque então diz que logo será de conhecimento público, mas ele gostaria de contar para ela antes que o Marquês Wave e seu segundo filho estão mortos. Então a família Wave será herdada pelo único filho sobrevivente. Raquel fica chocada com as notícias. Ela pergunta se ele está dizendo que matou os dois. A sala fica em um silêncio constrangedor. Theo fica confuso, já que ele achou que seria motivo de alegria. Mas ela está parecendo surpresa e descontente. Raquel diz que não está descontente. É apenas triste que ele tenha sido forçado a crescer assim, sem valorizar a vida humana. Ela então agradece, pois graças a ele, agora ela tem menos coisa para se preocupar. Não seria fácil prender ele e dizer que ele não tem o direito de julgar a vida de uma pessoa. Ele é uma pessoa muito orgulhosa para ouvir o que ela tem a dizer. Então, não importa se ela gosta dele, soaria rude de qualquer forma. Raquel pergunta agora que eles acabaram de conversar se ele irá voltar para o grão-ducado. Ela irá pedir que preparem a carruagem para ele. Mas com o assombrio, Theo pergunta se ela está expulsando ele. Raquel fica confusa, já que ela não entende ele. Ela disse que não estava expulsando. É só que ela tem algo muito importante para fazer hoje. Theo disse ter algum tempo sobrando. Então ele quer ver o que de tão importante ela tem hoje. Raquel disse que não é algo importante para ele, mas ele apenas diz que vai esperar ela se arrumar. Ela então acaba concordando, apesar disso eu ter deixado ela irritada. Theo está muito estranho hoje, e não é um estranho normal. Ele parece irritado. Comidas em uma cesta, garotas combinando. O grão-duque pergunta o que é isso. Raquel dá as boas-vindas à festa do chá da princesa Liz. O grão-duque não está acreditando que ficou para isso. Liz pergunta se ele vai fazer companhia para elas, mas seu olhar manda ele vazar dali, enquanto o olhar da Raquel implora que eles brinquem com a Liz juntos. Então o grão-duque acaba se sentando. Raquel explica que ele prometeu fazer um piquenique com a Liz. Ela entrega um pouco de chá para a Liz, pedindo para tomar cuidado, pois está quente. Liz agradece feliz, enquanto Theo pega um garfo meio sombrio. Depois, Raquel entrega um pedaço de bolo de morango para o grão-duque. O grão-duque não entende para que tanta frescura, quando tudo vira a mesma coisa quando vai para o estômago. Liz soca o braço dele falando que não faz diferença ele ir embora. Então, ele poderia ficar quieto? Theo comenta que ela tem feito um bom trabalho fingindo, então merece parabéns. Mas ele fica surpreso ao ver o sorriso genuíno de felicidade no rosto dela. Ele tem certeza de que aquela criança é igual a ele. Então, como ela consegue fazer essa expressão? Raquel oferece um chá para ele. É um pouco doce, mas é gostoso. Então ela pede que ele prove um pouco. O grão-duque ia recusar, mas ao ver a felicidade da Raquel, acaba aceitando. Ele bebe, e Raquel pergunta se não é gostoso. Theo pensa que talvez ele também possa usar uma expressão assim, e responde que é doce. À noite, Theo está vestindo roupão, e Raquel está ali vendo isso. Theo quis ficar, então ela deixou. Mas como pode existir uma pessoa tão descuidada assim?
Ela questiona se não é um pouco vergonhoso se vestir assim. Mas Theo responde que é confortável. Raquel não sabe por que ele estava tão histérico hoje. Ela pergunta se ele se lembra daquela vez que ela estava dormindo, mas ele acabou tendo um ataque por causa da maldição, então acabou na cama dela. Ela explica que deixou ele ficar apenas porque ficou preocupada que isso acontecesse de novo. Theo diz que ainda não está na hora, então ela não precisa se preocupar. Os Wavers são uma grande família dentro do Império, então a notícia da morte do segundo filho e do Marquês deve se espalhar por todo o Império logo. Por isso Raquel pensou que o Theo tivesse ido até ela por causa da maldição. Mas o que ela pensou está errado. Então por que ele veio? Theo pergunta se ela não tem feito nada de estranho ultimamente. Raquel responde que ela tem estado tão ocupada que sequer tem tempo para fazer algo estranho. O Grão-Duque então pergunta se isso significa que ela planeja fazer algo se tiver tempo. Raquel pensa que não, já que ela só faz isso por ter alguém que ela goste. Mas isso é algo que ela não pode fazer agora. Então ela acaba respondendo que sim. Mas se aproximando dela, Theo diz que parece que ela não levou o aviso dele muito a sério. Ela não deveria nem ter cogitado pensar em fazer algo. Raquel não entende porque Theo está bravo. Ele questiona se ela sabe o que acontece com as pessoas que vão contra o que ele diz. Raquel pergunta se são mortos. Theo percebe que, mesmo sabendo, ela continua fazendo o que bem entende. Parece que ela não tem qualquer apreço pela vida. Raquel pede que ele diga porque está bravo, para que ela possa fazer algo a respeito. Mas por dentro, ela está achando ele muito bipolar. Theo questiona se ela quer saber o motivo. E depois de pensar um pouco, responde que porque ela é estúpida. Raquel acha uma maldade ele falar assim. Theo ainda acrescenta que como ela é alguém importante para ele, ele fará uma exceção e será misericordioso. E Raquel só pode agradecer pela benevolência dele. Theo dirá apenas mais uma vez, então ela deveria ouvi-lo bem. Não é para ela fazer, nem pensar em fazer bobagens e coisas estranhas. Além disso, já é muito para a cabeça estúpida dela se preocupar em acabar com a maldição dele. Raquel acha isso muito injusto, até porque primeiro ela precisaria ter homens perto dela para pensar em qualquer coisa estranha. E ele já fez todos os pedidos de casamento sumirem na vista dela. Theo questiona se ela está insatisfeita. Ao que Raquel responde que é injusto ela não poder aproveitar a vida estando em seu ápice. Mas ela pede que ele não se preocupe, pois ela sabe o quanto a vida dela é preciosa. Então, ela fará como o Grão-Duque deseja. Mas como já está na hora de dormir, ela acha melhor eles irem para os seus quartos. Ele deve estar cansado de ter passado o dia no piquenique da princesa. Só que antes que ela consiga sair, Theo assegura. Ele diz que como ela é importante para ele, é justo que ele mostre um pouco de sinceridade. Segurando ela pelos ombros, ele diz que se ele não mostrar a sinceridade dele, ela acabará fazendo de novo. Ele a deita sobre o sofá e acrescenta que ele não sabe exatamente por quê, mas isso o deixa de muito mau humor. Depois disso, Theo está radiante, enquanto Raquel está acabada. Já passaram 15 dias e ele ainda não voltou para o Grão-Ducado. Theo apenas foi sentado curtindo o tempo dentro do Ducado Agnus. E graças a ele, Raquel está tendo que se esforçar todas as noites. Se é que vocês me entendem. Foi bom no começo, mas... Theo comenta que vendo como ela cumpre fielmente os deveres, ele acredita que ela continuará assim de agora em diante. Mas Raquel não quer que ele fale com ela. Uma empregada entra avisando que a baronesa está ali, mas fica surpresa ao ver o Grão-Duque ali. Raquel já está acostumada, então acabou se esquecendo que os outros têm medo do Grão-Duque. Ela diz que estará indo logo. Theo questiona essa baronesa, ao que Raquel explica que está querendo contratar o professor Dias, que deu aula à baronesa. Theo pergunta por que isso tão repentinamente. E toda entusiasmada, Raquel responde que é para sua preciosa Liz. Como a Liz é incrível e capaz de aprender tudo, Raquel quer dar o máximo de oportunidades para que ela possa aprender de tudo. Mas é claro que se a Liz não gostar e não quiser continuar, estará tudo bem. Porque tudo que a Raquel quer é que a Liz viva ao máximo sua vida e seja feliz. A alegria da Raquel é ver a Liz em seu esplendor. Só que Theo está indiferente a todo esse discurso. Raquel queria que ele ao menos fingisse escutar ela. Mas enfim, ela vai se encontrar com a convidada. Então se despede dele. Mas antes de sair, ela manda a empregada trazer mais alguns doces e chá para o Grão-Duque. A baronesa Lily diz não ter imaginado que a duquesa iria encontrar ela pessoalmente e isso deixa ela feliz. Raquel comenta que ouviu histórias que a Lily possui muito conhecimento em artes. Então ela tem certeza de que a Lily deve ter tido um ótimo professor. Por isso Raquel chamou a Lee, já que ela gostaria de saber se a Lily poderia apresentar ele. Lily pensa que Raquel está procurando um professor para a jovem senhorita. Raquel responde positivamente.
Já que a Liz está aprendendo idioma imperial e etiqueta, Raquel pensou que aumentar ainda mais a variedade de conteúdo seria bom para o aprendizado da Liz. Se esse é o caso, Lily se oferece para ser a professora de arte da Liz. Raquel pensa que isso é muita sorte, já que as pinturas da baronesa são extremamente famosas. A história mais famosa sobre as pinturas dela foi de quando ela fez uma com tema religioso e doou ao templo. O templo recebeu aquela pintura e colocou em exposição, conseguindo arrecadar muitos fundos dos visitantes que iam para ver a obra. É dito que tudo isso foi graças à perspicácia da baronesa. Como Lily é gentil e sábia, ela seria a melhor professora possível para a Liz. Raquel já planejava fazer esse pedido, então ela agradece que a Lily se ofereceu. Mas, de forma cautelosa, Raquel pergunta o motivo para isso. Lily responde que se a filha dela estivesse viva, teria a mesma idade da Liz. Era o sonho dela ensinar a filha a pintar. Aflita, Raquel se desculpa, pois ela não sabia. Mas a baronesa disse que não é algo que muitas pessoas sabem, já que ela não fala muito sobre. Então Raquel não precisa se desculpar. Mas mesmo assim, Raquel ainda se desculpa. Lily diz que está tudo bem, já que já tem muitos anos. Além disso, ela está mais curiosa em saber quando poderá dar as aulas para Liz. Raquel diz que se estiver tudo bem para ela, pode ser amanhã. Como as aulas de etiqueta da Liz já estão acabando, ela questiona se Lily quer conhecer a Liz. Lily concorda. E assim, elas vão ao encontro da Liz. É difícil imaginar a tristeza de pais que perderam seus filhos e tiveram que enterrá-los em seus corações. Não há palavras no mundo que sejam o suficiente para dizer a esses pais. Raquel se pergunta como aquelas duas pessoas estão. As duas pessoas da sua antiga vida. Embora não faça muita diferença saber disso agora. À noite, Raquel está afastando o Grão-Duque. Pois se eles continuarem fazendo isso todos os dias, ela vai acabar morrendo. Theo diz que foi ela que quis fazer isso todos os dias. Raquel diz que independente disso, ela não consegue trabalhar por causa do cansaço. E nem sequer consegue ficar sentada por muito tempo. Além de que ela precisa estar inteira para ver os Javits. Theo questiona o que tem esse homem. Raquel pensa que precisa confirmar que o veneno da erva de Pierro foi totalmente purificado. Mas ela se pergunta se está tudo bem falar isso para o Theo. Só que será difícil explicar como ela sabia que o corpo em que ela está e os Javits estavam envenenados por essa erva. E como ela sabia que a família imperial é quem está por trás disso. Raquel sabe tudo isso por causa da história original. Theo questiona se tem algo entre eles dois que ele não possa saber. Meio sem jeito, Raquel responde que sim. E pergunta se ele gosta dela para estar tão interessado nas pessoas em volta dela. Rapidamente, Theo manda ela parar de falar bobagens. E Raquel percebe que ele é muito inflexível. Mas enfim, a erva de Pierro é um veneno tão raro que é até difícil comentar sobre ele. Um veneno que afeta a alma. Mas de repente ela percebe algo. E pergunta se ele pode contar como a maldição começou no Grão-Ducado. Apertando o lençol, Theo diz que esse é um assunto sobre o qual ele não gosta de falar. Raquel diz que ele não precisa contar. Mas ela pensa que talvez a maldição no Grão-Ducado também tenha ligação com a erva de Pierro. Theo pede que ela pare de tentar descobrir mais sobre a maldição. Raquel tenta dizer alguma coisa. Mas ele manda ela nunca mais perguntar sobre a maldição novamente. Ele resolve ir embora, já que agora ele nem quer mais saber que história ela tem com aquele homem. Assim, Raquel apenas pode ver ele partir. Enquanto isso, Grace e Caroline estão tomando chá juntas. Grace comenta ter ouvido que a Caroline participou da festa da vitória do Ducado Agnus. Sem dúvidas, Caroline deve ter servido de exemplo e inspiração para muitos jovens que estavam lá. Grace orgulha muito de ter sido professora da Caroline. Caroline agradece, e depois comenta que se encontrou com a jovem senhorita Agnus na festa. Ela estava se portando impecavelmente como uma jovem senhorita de respeito. Parece que ela está se esforçando muito nas aulas. Grace deve estar orgulhosa. Grace pensa que está trabalhando duro, mas tem algo muito estranho. Algo assustador. Grace não sabe que sangue inferior lhe se misturado em si, mas não é normal sentir essa sensação de uma criança. Ela tem tentado pressionar e reprimir a Liz todas as semanas para que ela perca todos os traços de uma bastarda. Só que ela está ficando apavorada de ir para as aulas. Liz perguntou por que a professora odiava tanto crianças ilegítimas. Sem dúvidas, deve ter um motivo. Essa era para ser uma pergunta insignificante que qualquer criança faria. Mas foi como se tivesse algo escondido naquelas palavras. Não tem como uma criança de 8 anos fazer uma pergunta com uma intenção tão obscura por trás. Caroline chama a atenção da mulher. Grace se desculpa por ter se perdido em pensamentos. Caroline diz que ela deve estar com muitas preocupações ultimamente. Grace diz que não é fácil ensinar uma bastarda, então ela está um pouco cansada. Caroline diz que pode ser muito repentino, mas há algo que ela gostaria de pedir. Grace informa que não vai receber mais alunas, mas pode dar conselhos.
Caroline então diz que gostaria de criar um lugar onde as crianças, que no futuro farão parte da sociedade, pudessem experienciar os eventos com antecedência. Mas ela conhece apenas pessoas da idade dela, e não mais novas. Grace percebe que Caroline ficou interessada naquela criança depois de se encontrar com ela. Por fim, Caroline pede que Grace lhe diga se tiver alguém interessado nesse tipo de coisa ao redor da duquesa. Sem dúvidas, Grace conseguirá achar alguém para ela. Grace pergunta qual seria o sentido disso, pois isso seria apenas uma brincadeira de criança. Caroline diz que isso servirá como uma base de aprendizado para elas. E mesmo que elas façam alguma coisa errada, por causa da imaturidade, será o lugar certo para erros, já que Caroline se preocupa que elas possam arruinar suas reputações. Com a ajuda da Grace, Caroline fará com que aquela que irá estrear na sociedade se sente ao lado dela dignamente. Grace fica surpresa, já que essa é a posição mais notável para uma jovem senhorita recém-colocada na sociedade. Isso fará com que qualquer jovem senhorita entre nos círculos da alta sociedade em um instante. Se elas usarem isso para atrair algumas famílias... Então ela diz que irá pensar no assunto, com um sorriso em seu rosto. Caroline agradece, mas é visível a arrogância no rosto daquela mulher. Caroline gosta de pessoas que são honestas com suas expressões assim. Elas vão conseguir o que ambas querem e depois irão se separar. Mesmo Caroline tendo dado várias oportunidades para Raquel, Raquel ainda ousou continuar no caminho dela. Então Caroline não tem mais escolhas. Começando pela irmãzinha dela, Caroline vai acabar com tudo que a Raquel tem. 1-1. E está mais fácil a Lisa acabar com a Caroline. Mas como ela não sabe disso, teremos entretenimento. Se gostou, deixe um like e um comentário. E até a próxima!